sou a Lu e hoje nós vamos pintar um pano especial para o Dia das Mães. Aqui nós temos o risco, tecido de sacaria, colocado sobre uma tábua de Eucatex com cola permanente. Eu vou pintar duas letras, depois eu volto, mostro para vocês e a gente vai pintando juntas a terceira letra. Então, aqui ó, já fiz o M, já fiz o E e agora nós vamos fazer o A e você vai me acompanhar. Primeiro, vamos começar com o pincel número 8 aparado e o amarelo limão. Nós vamos preencher essa borda aqui. Nós vamos preencher essa bordinha, esse pedacinho e esse pedaço aqui. Vou preencher o meu. Olha, já preenchi aqui essa parte. Agora nós vamos preencher o restante da letra com amarelo ouro. Agora que eu preenchi tudo, eu vou pegar o amarelo ouro ainda e vou fazer assim, um pouquinho de tinta. Eu vou passar aqui bem no contorno de fora do amarelo limão. Passa assim bem em cima da linha, porque daí ajuda a disfarçar a linha. Você viu que eu tô usando o mesmo pincel. Feito isso, eu vou pegar agora o cerâmica. Vou colocar aqui no pratinho, vou tirar o excesso de tinta do pincel e eu vou começar aqui, olha, bem no cantinho, fazendo quase que um contorno em volta desses elementos aqui. E na linha de dentro, pego um pouquinho de tinta e faço um contorno, olha, na linha de dentro. Essa linha aqui não tem, tá? É que eu fiz a letra, depois eu fui colocar o arranjinho, aí eu esqueci e deixei riscado. Mas não tem aquela linha. Olha, essa é a primeira parte. Delinear estas áreas. Aqui, olha, nesse contorno também. Eu vou passar o pincel bem em cima da linha. Aqui já vou deixando mais escurinho. O movimento é esse aqui, ó. Você vai fazendo assim, ó. Faça esse padrão, porque vai ficar igualzinho. Não trabalha assim de bolinha pra cá e pra cá. Não, é assim, ó. Tá? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então, pego a tinta, olha, começo aqui no cantinho, fazendo isso aqui, ó. E venho mexendo minha mão, olha como vai ficando preenchidinho, mas cheio de buraquinhos de amarelo ouro aparecendo. Pinceladas pequenas, não é pra fazer linha. É só uma, vai batendo o pincel assim. Isso vai criar um manchado padronizado. Aqui pertinho desses todos esses elementos, um pouquinho mais forte. À medida que você vem chegando aqui nessa área maior, vai usando menos tinta para o amarelo ouro aparecer mais. Inclusive aqui eu não passei contorno. Vou passar. Aqui no acento também, vou fazer a mesma coisa. Deixa essa parte por enquanto. Agora nós vamos trocar de pincel. Vou pegar o número 2, gastinho, o verde musgo e continuamos com o amarelo limão. Vou fazer isso aqui. Ah, vamos usar o branco também.
Olha, as folhinhas. Verde musgo na base. Amarelo limão na ponta. Descendo, misturando de leve. Verde musgo na base. Uma folhinha bem simples. Enfim, esse trabalho, ele é bem simples. Seguindo o meu passo a passo, qualquer pessoa vai conseguir pintar, mesmo que nunca tenha pintado. Eu tenho certeza que vai conseguir. Eu sempre deixo um espaço assim, para ir amarelo limão puro. E depois a gente vem entrando para cima do verde musgo. Aqui a gente tem 4 folhinhas. Primeiro essa daqui, ó, que tá lá atrás. A gente vai preencher todinha com o verde musgo. Aqui tem um triângulo. Depois esta daqui, eu vou preencher com o verde musgo do lado de baixo. Olha, mais ou menos isso aqui. Deixei toda essa área pro amarelo limão. Que vai ali puro e sempre termina misturando no verde musgo. Aqui já ficou dividido, olha. Agora, esta daqui, vou colocar o verde aqui. E vou deixar só uma frestinha aqui e colocar o amarelo limão, mas eu quero colocar também. E esta, ela tá dobrada, ela vai ficar com toda a base de verde e toda a parte de cima com amarelo. Agora, eu lavo meu pincel e vou colocar o branco. Vou colocar o branco só em cima do amarelo. Do lado de cá também. Olha, eu coloco o pincel nessa posição e dou uma puxadinha. Tem tinta demais, então eu vou aproveitar aqui. Lavei o pincel só para tirar o excesso, tá? Para fazer sumir essa tinta aqui. Nessa daqui a gente não vai colocar o branco. Vou colocar nessa, ó, na grande. Toda a área de cima e vem sumindo. Depois nessa daqui a mesma coisa. Coloco toda a área de cima e venho sumindo. Não precisa misturar muito não, tá? Você viu que aqui, ó, já ficou separadinho. Agora, nessa daqui, eu tava trabalhando assim. Olha, eu tenho um restinho de tinta no pincel. Eu não vou fazer isso. Pelo contrário, eu vou torcer o pincel e eu passo aqui, ó. A tinta ficou pra lá. Então, eu passo o pincel assim. Agora, a gente vai fazer aqui em cima essas bolinhas. Ó, coloco amarelo limão quase inteiro. Aí, vou pegar um pouquinho do verde musgo e vou passar na volta. Desse lado eu trabalho com o pincel assim, porque eu tô com a tinta só no cantinho aqui, ó. Aí agora eu vou torcer o pincel, vou pôr a tinta pra fora. Olha lá, já fiz o contorno do outro lado. Aqui a mesma coisa, ó, tenho tinta só no cantinho do pincel, ponho ele pra fora. E aqui eu venho girando o pincel pra tinta continuar pra fora. Um pouquinho de branco bem no meio e vai crescendo esse branco. Tá, agora nós vamos fazer o lacinho, que eu vou preencher com violeta cobalto. Preenchi, agora eu vou pegar um outro pincelzinho 2, que tá durinho, pra fazer a luz, que é uma pinceladinha de branco.
pinceladinha. Aqui também, ó, uma pinceladinha de branco, que eu venho só até aqui. Agora, para fazer essa parte parecer que tá dobradinha, então, eu vou pôr essa tinta, ó, pra dentro. Eu vou começar daqui, ó, não no meio, um pouquinho pra cá do meio. E vou ajeitando a tinta. Tá vendo que aqui, ó, o branco cruzou o roxo. Agora, eu ponho um pouquinho do branco aqui. E isso dali fica parecendo uma dobrinha. Tá vendo? Que fácil. Aqui é a mesma coisa. Eu vou colocar uma pinceladinha aqui, sumindo. Depois eu venho com a outra aqui, ó. Pego daqui e passo direto naquela linha. Olha como dobrou. Deixar bem acentuado o branco aqui. Vou consertar um pouquinho aqui, para deixar mais branquinho na borda. Depois aqui no meio, só uma pinceladinha assim, ó. Já faz um nozinho. E aqui fui consertar e estraguei. Então, eu vou voltar com um pouquinho do violeta para fazer a dobrinha. Agora, nós vamos para as margaridas. Vou usar cinza lunar. Não se esqueça que são sugestões de cores, tá? Aqui, ó, você pode usar amarelo canário, por exemplo, ou amarelo ouro com um pouquinho do branco, para ficar mais claro. Aqui você pode usar, ao invés do cerâmica, você pode usar até um rosa escuro em cima do amarelo ouro, ele vai dar um tom de caramelo. Pode usar o caramelo, pode usar o jatobá. A cor que você tiver parecida, você pode usar, que o resultado vai ser também parecido. Os tons de verde, você pode usar o que você tiver. Só coloque uma cor clara, que seja o branco, para fazer essa luz. É só isso que é o essencial. Para fazer a margarida, eu vou usar... Vou pegar aquele outro pincelzinho de novo. O cinza lunar aqui, ó, em volta do miolo. Perceba que eu não estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Olha, é diferente. Aqui a gente tem linha, aqui a gente não tem. Então, o miolo da margarida eu faço isto. Coloco a tinta e trabalho assim, ó, redondinho. Depois, com essa própria tinta e o restinho que tem no pincel, eu puxo esse cinza para fora, todo lugar que tem as divisões das pétalas. Aqui vou deixar escurinho, porque essa margarida tá por trás daquela. Depois, com o restinho de tinta que eu ainda posso puxar pelo meio da pétala, olha, eu puxo um pouquinho. Agora, lava bem o pincel. Cada vez que você lava, você deve secar. Aí, você vai pegar o branco desse jeito, só de um lado. Ó, e aqui tem tinta, aqui não tem. Eu ponho a tinta pra cima e vou colocar a tinta assim, coloco o pincel e dou uma puxada. Olha só, eu fiz uma linha daquele lado. Agora eu vou colocar o pincel de novo aqui, mas não fazendo linha pra lá. Eu vou preencher a pétala. Agora eu faço outra linha aqui, ó. Que eu quero que essa linha fique separando uma pétala da outra. Se eu coloco para os dois lados, ela vira estrelinha. Olha, sempre é um dos lados que vai levar essa linha mais forte. Aqui. Agora eu volto aqui. Esse lado aqui, ó, eu vou puxar pra cá. E aqui eu vou limpar o pincel. Agora eu vou pôr essa daqui assim. Porque eu quero que ela fique viradinha pra lá. Então, eu tenho que achar um jeito de colocar essas linhas assim, ó, pra cima. Pra lá.
Essa também, essa daqui tá bem no meio, então eu vou colocar para os dois lados. Vou preencher aqui. Vou preencher aqui. Para a margarida não ficar assim como se fosse uma estrelinha, só com risquinhos, para ela ter um lado, para ela ficar viradinha. Então, você tem que prestar atenção nisso. Aqui, que é o lado da frente, ela pode ficar mais reta. Mas aqui embaixo, que é a base da flor, no caso, você tem que, a do meio sempre fica assim, ó, com luz para os dois lados. Aí, você começa a girar a luz aqui e a luz aqui. Vou fazer a outra da mesma forma. Então, aqui, ó, vou bater o pincel, só puxar. Essa daqui, eu já vou começar a fazer o branco, a luz aqui, ó, do lado de cima. Um pouquinho pro lado de baixo. Você viu que eu invadi um pouco ali o miolo, então eu vou deixar assim um pouquinho mais pra baixo. Essa daqui também, ó, a luz aqui pra cima. Preencho o resto da pétala. E essa daqui, vou deixar a luz inteira. Vou encher o miolinho de amarelo ouro. Vou usar um pouquinho do cerâmica. Bem pouquinho em volta. Eu faço assim, ó, um batidinho. Pincelzinho número 2, tá? Bem pequenininho. Em volta para fora. Mais um detalhe. Um pouquinho do verde musgo. Só o pincel sujinho. E eu vou fazer assim, ó. Não é para fazer também uma linha, é um batidinho aqui em cima do risco, meio curvo. Deixamos secar, porque ficou aqui, ó, algum espaço onde tem um pouquinho de excesso de tinta. Então, eu vou esperar secar pra gente fazer o acabamento da margarida. Enquanto isso, a gente pega o pincel zero, o sépia, e vai fazendo o acabamento aqui, ó, das folhinhas. Tracinho no meio, 2 ou 3 ranhuras. Um leve contorno do lado da luz. O cabinho do botãozinho. Cabinho do botãozinho. Risquinho do meio, vou pôr pra cá a ranhura. Um leve contorno. Aqui, colocar o dedinho aqui, porque aqui tá tudo molhado. Então, vou colocar o meu dedinho lá. Olha, esse vai ser o acabamento da folha. Você viu que não é para fazer um contorno pesado, forte. É só para marcar. Porque assim ela fica muito simples, muito sem graça. Então, a gente usa esse recurso. E não precisa fazer contorno inteiro. Aqui embaixo a gente tem 3 risquinhos, um maior e 2 menores do lado, que são os cabinhos. Aqui em cima, eu vou colocar com pincel zero mesmo na ponta desse aqui, uma sujeirinha com cinza, e daí eu vou puxar, olha, duas pinceladinhas de branco para simular um botãozinho que tá abrindo agora. Vou fazer um pouquinho de sombra de sépia embaixo e vou dar uma separadinha. Coisa bem sutil.
a gente pode, nesse daqui, colocar assim, ó, uma pinceladinha para mostrar que é a ponta do botãozinho. Com o pincel 2 de novo e com o rosa escuro, você pode usar o rosa que você tiver, não tem... Aqui a gente tem 3 bolinhas. Você pode fazer assim mesmo, ó, 3 pinceladinhas. Aqui também. Vou usar um pouquinho do branco. E vou fazer 3 pinceladinhas de branco em cima das bolinhas. Assim, deixa separando uma da outra essa pinceladinha. Olha, fica parecendo, sei lá, uma florzinha, um acabamentinho. Só porque eu queria colocar alguma coisa de outra cor, para não ficar muito branco e verde aqui. E vou colocar com o sépia, saindo dessas bolinhas, 2 risquinhos. Aqui, que não vou colocar porque vai confundir muito, mas do lado de cá também dá pra colocar. Aqui, ó, 1 e 2, um pouquinho maior. Agora, acho que já dá pra fazer o acabamento aqui. Bem no meinho, eu vou colocar um pontinho. Um pontinho meio puxadinho pros lados, digamos. Depois aqui, ó, na volta, na ponta do cerâmica, você vai colocar uns batidinhos com sépia também, só que agora com o pincel 0, para ficar menorzinho. Aí você pode até aproveitar o restinho de tinta e dar uma puxadinha assim, ó. Entre as pétalas, na pétala de trás. Pode até fazer assim na pétala no meio da pétala também, onde a gente colocou um pouquinho de cinza a mais. E não é para ficar uma coisa parelho, não é 1, 2, 3, 4. Não, você não vai conseguir contar, porque você não vai conseguir separar um do outro. O branquinho entre o verdinho e o amarelo. Também não coloque assim, ó, 1, 2, 3, 4. Coloque um batidinho. Então, olha, agora ele tá pronto. Vamos pegar um pouquinho do branco bem em cima do amarelo limão. Não é para fazer inteiro, é só um pouquinho assim, ó, na área de luz. Você vai colocar uma pinceladinha de branco bem discreta. Aqui nem vou colocar. Aqui um pouquinho e aqui um pouquinho. Isso vai dar um brilho extra. E agora eu vou te mostrar. Esse tá molhado, esse tá seco, esse tá seco. Então aqui, ó, onde tá seco, no M, a florzinha, às vezes, se você colocou pouco branco em algum lugar, vai escurecer. Então, o branco não vai ficar bem branquinho. O que que você faz? Você volta, depois de seco, e realça esse branco. Olha a diferença que dá. Só tome muito cuidado para você não passar esse branco em cima do acabamento. É só nas pontinhas. Se você precisar descer, alguma misturou, você precisa descer, você pode usar até o pincelzinho 0. Você pega um pouquinho do branco nele e desce, fazendo só essa linhazinha aqui. Ela realça, olha, dá pra ver essa que eu não fiz e aquela. Quando a gente compara, a gente vê que às vezes é necessário. Principalmente quando a gente tá trabalhando num tecido mais grosseiro, que precisa mais tinta. Olha só, fica bem legal.
Pronto, agora eu vou fazer isso no E também e depois no A, quando ele já estiver seco. Para finalizar, aquela pinceladinha de azul hortênsia aqui no pratinho pura, eu vou colocar, olha, pincelzinho 2, nesse cantinho saindo para fora, nesse cantinho, aqui no cantinho, aqui nem vou fazer. Aqui, ó, puxo para fora e um pouquinho aqui. Manchadinho, vai ficar lindo. É um ótimo presente para as mães. Eu que sou mãe, adoraria ganhar um pano pintado escrito mãe. Trabalho concluído, espero que tenham gostado e que possam reproduzir, ainda dá tempo. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Entra lá que você vai achar todos os riscos.